Bom dia. Inicialmente, agradeço às nossas palestrantes, Ana Gabriela, Carla Madeira, Dani Nogueira, Hélida Mendonça e Patrícia Leite, que gentilmente aceitaram o nosso convite para vir nos contar um pouco de suas histórias, que tenho certeza serão fonte de inspiração para todos nós aqui presentes, para os telespectadores do canal Viver Brasil, que está ao vivo. A partir delas, agradeço e cumprimento a todos nessa manhã, que é muito significativa para a VB Comunicação. Um de nossos projetos mais relevantes são os eventos presenciais, que iniciamos ainda em 2010 com Conexão Empresarial. De lá até hoje foram centenas de almoços, jantares, palestras, debates e reuniões de trabalho. Após 2 anos de pandemia, estamos de novo nessa manhã que marca a retomada dos nossos eventos presenciais em 2022 e com imensa alegria e confiança que continuaremos a conectar pessoas e ideias, gerando conteúdo e promovendo conhecimento, relacionamento, entretenimento e negócios. Um bom evento para vocês e passo para o Gustavo. Bem, bom dia. Obrigado, PCO. É a primeira vez, então, falando aqui para os telespectadores e para o nosso público, que a gente está iniciando uma gravação e um programa ao vivo com Conexão Empresarial Mulheres, com o objetivo de encerrar essa semana que a gente comemora e celebra o Dia Internacional da Mulher da melhor maneira possível. E não tem melhor maneira possível do que escutar 5 representantes, 5 mulheres que realmente fazem da sua vida uma bandeira de avanço, de progresso, de melhorias em relação ao posicionamento e à postura e à importância da mulher no dia a dia da sociedade. Esse é o 3º evento que a gente faz, então a gente fez um primeiro em 2020, logo quando começou a pandemia. Na sequência, a gente fez um outro em 2021, reunindo exatamente as mesmas 3 pessoas. E agora a gente amplia um pouco e traz mais outras mulheres especiais para poder compartilhar conosco e movimentar essa nossa programação, entendendo o que cada uma fez em prol dessa evolução das mulheres no mercado de trabalho, no posicionamento social de maneira geral. Minha cara Ana Gabriela, eu vou seguir esse caminho aqui para que a gente consiga ter um pouquinho de cada nessas próximas horas, nesses próximos minutos. Eu queria que você começasse, então, a falar um pouco sobre você, quem que é a Ana Gabriela, como é que foi a sua formação como profissional e qual que é a Ana Gabriela também, mãe, a Ana Gabriela mulher. Eu queria que você fizesse uma síntese inicial da Ana Gabriela Dias, diretora da Uzi Minas, mãe, mulher e fundamental para Minas Gerais. Obrigado. Ok, Gustavo, obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Eu e Hélida, nós estamos já na 3ª temporada, né, Hélida? Nós tivemos no primeiro encontro, que foi sensacional. Infelizmente, foi o último encontro presencial, né? Mas que bom que a gente está retomando aí a nossa vida e tendo a oportunidade de nos encontrar e discutir sobre um tema tão importante. Eu fico muito honrada de ter a oportunidade de refletir sobre o papel da mulher, de falar um pouco dos nossos avanços e das nossas dificuldades, os nossos desafios. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Ana Gabriela, eu sou jornalista, relações públicas, e tenho uma carreira voltada para a indústria do aço, né? Por ser jornalista, eu comecei numa agência de comunicação e passei a atuar atendendo realmente o meu foco. Depois de um tempo, eu fui contratada pela Uzi Minas e assumi a gerência de comunicação na época da empresa.
E num momento muito interessante, assim, eu tinha 29 anos, fui a primeira mulher a ocupar uma posição de liderança na Usiminas, e a gente está falando de exatamente 22 anos atrás, né, em que a gente tinha, na indústria do aço, um ambiente muito masculino, né. Hoje a gente já avançou muito, e eu acho que temos muito a avançar ainda. Mas aí, desde então, eu venho ocupando essa posição. Eu saí da empresa em 2009, 2010, tive uma outra experiência numa outra siderúrgica também, que foi muito bacana, ao longo de 6 anos. E em 2016 eu fui convidada a retornar, quando o Sérgio Leite assumiu a presidência da Usiminas, já como diretora de comunicação e relações institucionais, incluindo a parte nossa do Instituto Usiminas, em que a gente faz todos os aportes, os investimentos sociais e culturais da Usiminas. A Usiminas é uma empresa que tem um histórico, né, de atuação social. E, desde então, eu tenho também ocupado meu tempo como uma oportunidade de participar de debates como esse, né? Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar. Recentemente, nessa semana, né, que é uma semana importante, o Dia Internacional da Mulher, eu vi um dado que me impressionou, do Fórum Econômico Mundial, dizendo que existe uma previsão de que a equidade de gênero, de fato, ela deve ocorrer em 136 anos. Né? Esse é um dado que realmente me assustou, porque eu tinha um entendimento, acho também muito em função da própria evolução da Usiminas. A gente tem um programa de diversidade e inclusão muito forte, que tem 5 pilares, e um deles é a equidade de gênero. E aí, participando, eu entendi que a gente tinha caminhado um pouco mais. Né? Acho que a gente avançou muito, mas a gente tem muitas oportunidades ainda de avançar. Como eu disse, eu sou jornalista, eu sou casada com o Toninho, eu tenho uma filha adolescente, Ana Sofia, 16 anos. Então, além dessa atividade profissional, né, eu tenho sido muito demandada, cada vez mais como mãe, né, de uma filha adolescente, e busco também esse equilíbrio, né, que eu acho que é importante. Né? A gente tem uma carreira, a gente tem estado muito atuante, mas também é importante que a gente consiga equilibrar aí essas duas frentes, e eu entendo que eu tenho avançado também nesse sentido. Ana Gabriela, eu acho que uma das coisas aí que acredito que fazem, de fato, a sua posição e as suas circunstâncias serem muito transformadoras para a evolução da mulher é justamente você, dentro de uma empresa extremamente dura, extremamente de aço, né? Você ser a primeira mulher a assumir um cargo de direção. Por isso que eu cito isso com muita ênfase, porque essa passagem, essa abertura que você fez, certamente vai servir para outras mulheres que vão poder ser também diretoras, dirigentes de uma indústria, de uma empresa como é a Usiminas. Esse fato de ser a primeira mulher gerou algum tipo de opinião, algum tipo de movimento dentro da empresa valorizando essa questão? É interessante, né? De fato, eu sou a primeira mulher a ocupar a posição de direção da companhia, né? Mas eu também fui lá atrás a primeira gestora mulher com 29 anos. E é interessante, de fato, perceber toda essa evolução, né? É claro que lá atrás foi muito mais complexo. E um ponto, acho que tem muitas ações que foram ocorrendo e que permitiram que esse momento agora de assumir uma direção fosse um pouco mais simples, né? Eu percebo que as próprias empresas têm evoluído muito, né? As empresas têm, de fato, se preocupado
em desenvolver programas de diversidade e inclusão. Como eu citei o exemplo das Minas, a gente tem metas muito claras, né? Como, por exemplo, até o final do ano atingir 55% de mulheres em programas de entrada na empresa, então uma evolução, né? Porque você começa a construir a base, né? Dotar a empresa também de estrutura, né, para receber as pessoas, as mulheres, né, ter programas de mentoring que também possam capacitar essas mulheres a assumir uma posição de liderança. Acho que também uma evolução das próprias mulheres. Assim, eu percebo que nós estamos cada vez mais autoconfiantes, né, reconhecendo o nosso papel, a nossa importância, reconhecendo, né, que as nossas habilidades, né, somadas às habilidades masculinas, na verdade, contribuem para o melhor resultado da companhia. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Percebo também uma maior empatia entre as mulheres, né? E aí, voltando um pouco atrás, não era algo que eu percebia muito claramente como eu percebo hoje. Hoje eu percebo que as mulheres entendem, né, que a evolução de uma é reflexo para que outras também possam se desenvolver. E, principalmente, essa questão de autoconfiança. Só para fechar, eu acho que tem um dado também que é muito importante para a gente, que é até do LinkedIn, que mostra um pouco, né, do quanto a gente precisa de se desenvolver nessa frente também, que as mulheres elas se candidatam 20% menos a cargos do que os homens. E você sabe por quê? Porque os homens, eles, estando aptos a 60%, né, do que é requerido pelo cargo, ele se candidata. Nós, mulheres, não. A gente espera que tenhamos 100% das habilidades que estão sendo requeridas para que a gente se candidate, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que depende da gente, dos outros, dos próprios homens também, de reconhecerem o quanto é importante essa diversidade, né, para o ambiente de trabalho, para a evolução, para o crescimento, para o resultado da empresa. Mas, enfim, avançamos, mas ainda temos muito a avançar. Perfeito. Obrigado, Ana Gabriela, pela introdução. Daniela, você sempre esteve vinculada à beleza, não só por ser uma mulher linda, mas também pelo trabalho que escolheu. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua caminhada, contasse sobre como é que foi o seu começo, como é que você se iniciou nessa jornada da beleza, da mulher, da moda de maneira geral, e o começo, o meio, e até chegar aqui, e a partir daí a gente escuta a Carla, a Hélida e a Patrícia, e vamos pedir também algumas perguntas, alguns questionamentos. Bem-vinda. Primeiro, bom dia, mulherada linda que eu estou vendo aqui, e os senhores também, né, gente, porque nós não temos só mulheres aqui. Eu sou a Dani Nogueira, eu sou hoje fotógrafa e proprietária de uma escola de modelos. Quando eu falo modelos, eu não estou falando só de modelos padrão Gisele. Isso é uma coisa que a gente vai, né, Paty, inclusive, falar mais um pouquinho mais para frente. Eu comecei com 16 anos como modelo, acho que como aquela coisa de abordagem na rua, concurso, e morei fora há muito tempo, e com 25 anos eu voltei para o Brasil e abri a minha agência de modelos, que se chamava Y Model. Durou 9 anos e, dentro da UAI, eu comecei a fotografar. Eu comecei minha carreira de fotógrafa, porque, na época, o mercado de Belo Horizonte ainda era muito dependente do mercado de São Paulo. Então, para as meninas irem para o exterior, saírem daqui, né, ponte aérea, elas tinham que passar por São Paulo primeiro, ir de lá, ir para, enfim, Milão, Paris, Nova York. Quando eu voltei, eu falei, por quê? Vamos mudar isso, né? A gente não precisa ficar dependente de São Paulo. Então, vamos construir uma agência em que as meninas saiam daqui, meninas e meninos, tá, gente? Porque tem muito mais meninas que meninos no meio da moda, acho que é um dos poucos. E aí, as meninas começaram a viajar direto. Bom, fechei a agência, fiquei só com a fotografia, e agora, já tem um tempinho, eu voltei com esse meu ex-sócio lá da UAI, lá de trás.
e a gente fala que a gente se divorciou e agora voltou ao casamento. E a gente está, eu estou, né, na verdade, à frente da escola da agência dele. E é isso, continuo fazendo uns trabalhinhos de modelo até hoje, até porque não tem mais idade para ser modelo. Eu tenho alunas e alunos de 50, 60 anos. A beleza hoje, acho que a palavra inclusão, a gente vai falar muito ela, né, hoje aqui nessa manhã, e eu acho que ela está fazendo muito parte da nossa vida. E a beleza está muito mais democrática, então não existe mais aquele padrão Gisele de ser modelo, não. Agora, eu acho que todos podem, aliás, a gente precisa, né? As pessoas não têm ainda coragem de falar eu sou modelo, mas não se achando, de repente, tão bonitas e tal. Mas a gente precisa, inclusive, de perfis diferentes, de todas as idades, de todas as etnias. E é isso. Maravilha, obrigado. Doutora Carla. Doutora Carla Madeira. Doutora Carla Madeira, mais do que bem-vinda. Tem uma história na comunicação linda em Belo Horizonte. Construíram, ela e as sócias, uma delas, a Simone, que está aqui, construíram uma história realmente fantástica em Belo Horizonte. Poucas histórias de empreendedorismo, de realização e de conquista podem ser comparadas no setor de comunicação ao que a Lápis Raro construiu a partir de sócias mulheres, todas mulheres, né? Realmente eu acho que vocês são craques no que fizeram e agora eu sei que você ainda está se despontando ainda mais como escritora. Queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória publicitária, escritora, mulher, empreendedora. Bom, gente, bom dia para todos e todas, né? E todos, né? Então, eu sou, por formação, jornalista, publicitária, relações públicas e tenho uma formação também em marketing. Na Lápis Raro, eu faço trabalho de criação, direção de criação e planejamento. A história da Lápis, quando começamos, éramos 3 mulheres, eu, Simone, Letícia, e num ambiente extremamente masculino. Né? A gente não via agências dirigidas, né, por mulheres. Nós éramos muito jovens e hoje a Lápis tem 35 anos, é uma agência reconhecida pela qualidade de planejamento e criação, pelo trabalho de construção de marcas fortes. E se eu tiver que eleger uma característica que eu acho que foi fundamental nesse processo, é a atitude de aprendizado. Eu acho que isso é uma característica nossa. E somos 10 mulheres na direção, na gerência lá da Lápis, na diretoria da Lápis. Somos 10 mulheres. E eu acho que isso tem me feito pensar muito no lugar de privilégio que a gente tem, nós mulheres que estamos sentadas aqui, o quanto de privilégio a gente tem no mundo em que as mulheres ainda sofrem tanta opressão. Né? Os dados no Brasil são estarrecedores. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Né? A cada dia 3 mulheres são assassinadas em feminicídios, né? Ou por namorados, ou por marido, ou por paquera. São dados do Instituto da Patrícia Galvão. Então, eu acho que a gente tem um lugar de muito privilégio. Eu fui criada numa casa em que ser mulher nunca foi impedimento para nada. Isso nunca passou pela minha cabeça, que eu não pudesse fazer alguma coisa porque eu era mulher. Nunca passou na minha cabeça. Eu sempre achei que eu podia fazer tudo que eu quisesse fazer. E tive uma família que sempre teve essa atitude. Né? Assim, desde muito nova, quero fazer capoeira. Meu pai, vai lá, faz. Quero pintar, vai lá, pinta. Quero tocar violão, vai lá, toca. Então, isso sempre foi um lugar de muito privilégio. Né? Eu acho que
Isso, para mim, eu demorei um tempo para entender isso. Né? Eu achava, para mim, era tão natural poder fazer as coisas. Acho que essa atitude de não me inibir pelo fato de eu ser mulher ou pelo fato de eu ser jovem, nunca foi um fator de inibição ou de medo, ou né, que me atrapalhasse a seguir. E acho que a gente, com esse lugar, deste lugar que a gente ocupa de privilégio, de poder fazer as coisas, de poder fazer as escolhas, né? Escolher mais do que o esmalte e o sapato, né? Esse lugar que a gente está, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, vem junto com esse privilégio. E nos últimos anos eu tenho tido uma história com a literatura. Né? Eu acho que tem sido um encontro muito potente para mim, de muito envolvimento, de muita reflexão sobre a condição humana, sobre os desafios que a gente tem enquanto humanidade, de dar conta da nossa condição, porque a gente tem uma trajetória na vida que é cheia de desafios, né, de dor, de potência, mas também a gente sabe que não é fácil, né? O lugar de ser humano e de nascer, crescer, viver, morrer, viver à deriva. Então, acho que a literatura tem sido um espaço para provocar essa reflexão e é isso. Perfeito. Obrigado, doutora Carla. Hélida Mendonça, milhares de funcionários, milhares de pessoas para cuidar. É verdade. Milhares de pessoas. Responsabilidade. Isso. Eu acho que aqui, nessa composição aqui, a pessoa que tem mais a responsabilidade de mover e de trabalhar com pessoas diariamente, com volume de pessoas, no meu entender, é você, até pelo que você faz, recursos humanos, uma indústria como é a Fond de Minas. E, obviamente, além de tudo, você tem que impor, e tem que merecer, e tem que ser respeitada por cada um deles, como mulher. E, obviamente, sempre foi como responsável pela indústria e tal. Mas fala um pouco sobre o seu posicionamento, sobre tudo que a gente está falando aí, como é que foi a jornada inicial da Hélida até o presente momento, como mulher, empresária, ser humano. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Felizmente, né, nós estamos aqui após esses anos aí que pareceram uma eternidade, né? Ai, até que enfim, né? O horizonte está se abrindo, né? Porque essa pandemia não foi fácil, né? Eu sou do interior de Minas, sou patureba, nasci em Patos de Minas, mas a minha família é de João Pinheiro, né, do noroeste de Minas. E a família do meu pai é muito grande, minha avó teve 16 filhos, a família da minha mãe, minha outra avó teve 13, então eu tenho muitos tios e primos, família muito grande. E no início da década de 70, minha mãe decidiu mudar para Belo Horizonte, meu pai era fazendeiro. E a gente mudou para cá. Eu sou a mais velha, tenho uma irmã de 1 ano abaixo de mim, meu irmão e uma outra irmã. Nós somos uma escadinha. E 1 ano depois que a gente estava morando aqui em Belo Horizonte, minha mãe estudava na época. Minha mãe fazia 7ª série, né? Praticamente junto com a gente. E aí meu pai teve um acidente de carro e faleceu. Então meu pai faleceu com 37 anos e minha mãe tinha 31. E quando meu pai morreu, eu tinha 12, minha irmã 11, meu irmão 8 e minha irmã caçula 4. E minha mãe, meu pai deixou uma fazenda muito grande lá em João Pinheiro. Na época, assim,
Era uma fazenda que a gente custava andar dentro, né? Tinha 13 mil hectares, então não tinha a menor chance dela administrar, dela cuidar. E aí ela vendeu a fazenda e sabe, eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas eu passei por isso. Parece que o mundo é como se você estivesse caindo do avião e você não soubesse quando que você ia achar o chão de volta, né? E a minha mãe, ela foi muito determinada. Meu avô, o pai dela, queria que a gente voltasse para João Pinheiro e ela perguntou para a gente se a gente queria voltar e nenhum dos 4, na época, vê se pode, né? Mas ela ouviu a gente, ela perguntou e nós falamos que a gente não queria voltar. E ela, né, nunca tinha trabalhado fora. Minha mãe não tinha nem carteira de motorista, para vocês terem ideia, nada assim. Ela era do lar, né? Mãe do lar. E nisso, com a venda da fazenda, ela teve que, né, pensar como que ela ia criar a gente, né? Como é que ela ia sustentar 4 filhos. E eu lembro que ela tirou carteira, comprou um Fusquinha na época e com esse negócio de comprar e vender imóvel, que ela entrou nesse mercado, ela fez o curso de do Cresce, né? Virou corretora de imóveis na época, que não tinha corretora também. A minha mãe foi uma pioneira, ela quebrou, né, esse paradigma, esse preconceito, né, de uma mulher como corretora de imóveis, né? E eu lembro que ela trabalhava de domingo a domingo, porque a gente não tinha férias, a gente não viajava. E ela trabalhava para pagar colégio, né? Assim, ela fazia questão, né? Todos nós em escola particular, em natação, em inglês. E ela nunca reclamava e sempre colocava muita responsabilidade para a gente, né? Então, eu, como a Carla também, eu nunca... E depois, com o tempo, né, eu fui crescendo e a gente vai percebendo como as mulheres são fortes, né? Como a gente é determinado, né? Com marido, sem marido, viúva, separado, o que for. A gente, quando pega para fazer, né, sai da frente que para trás vem gente. É assim. Então, minha mãe trabalhou muitos anos como corretora, quase 15 anos. E nisso eu consegui fazer um intercâmbio. Eu estava louca para morar fora, para conhecer Estados Unidos. Fui morar numa família de 5 mulheres, eram 5 filhas. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 17 anos. Eu voltei em janeiro, fevereiro eu fiz um curso, um treinamento, e comecei a dar aula de inglês. Foi meu primeiro emprego. E eu dei aula de inglês 12 anos, fiz faculdade de psicologia, fiz terapia ocupacional na Federal, eu queria ser terapeuta clínica. Fiz estágio pela FEMIG, no Galba Veloso. Eu fui a primeira estagiária de terapia ocupacional no Galba Veloso. Eu passo lá na porta praticamente todo dia. E falei, ai, graças a Deus que acabou, né? A era dos manicômios, né? Porque era muito sofrimento. E aí eu cheguei a trabalhar em clínica com adolescentes, como eu queria. E aí um dia o Helder também foi morar nos Estados Unidos, fez um intercâmbio lá e voltou e vão montar uma fábrica uma fábrica não, falava fábrica, vão montar um negócio de pão de queijo. Eu sei minha mãe, vamos. Eu falei, Helder. Era quase uma garagem. Foi era ali, quase uma garagem. Aqui na Nossa Senhora do Carmo, ali no shopping que sobe ali, né? No Shopping Sul. E eu falei assim, meu Deus, mas eu detesto a vida inteira. Inclusive, eu estou em bomba em matemática, sabe? Eu detesto número, não sei fazer conta. Como diz minha mãe, eu faço conta debaixo da mesa até hoje. Mas fazer o quê? Não, você cuida da área administrativa, minha mãe cuida da produção e eu cuido da área comercial. Então, vamos. Fechei o escritório. Sabe assim, você... Bom, eu já tinha visto o mundo, né, afundar uma vez. Eu falei, bom, se eu tomar essa decisão e der errado, eu volto lá para onde eu estava. Vou tentar. Entendeu? Porque se você falar comigo assim, vamos fazer uma coisa que eu... Né, assim, eu posso ter medo, mas dá frio na barriga, mas eu vou. Aí tá bom. Começamos a Forno de Minas. Gente, era Fiorino. Eu andava nessa Fiorino o dia inteiro. Para baixo e para cima, comprando queijo, comprava ovo, comprava polvilho, ia lá no Ceasa de madrugada e vendia, levava para os clientes. Foi assim, né, o início. Foi desse jeito,
Depois nós mudamos para Contagem, porque aí aqui ficou pequenininho, né? Aí já passamos para um galpão, 2, 3, 4. Foi aí que a gente conheceu o Lápis Raro, porque a nossa logomarca, né, Carla, parecia um forno daqueles que você não via que era forno. A gente era conhecido, a gente não tinha marca, a gente era conhecido como pão de queijo do Carrefour, porque a gente começou a vender no Carrefour. Foi quando a gente ficou conhecendo as meninas. Carla, eu não lembro como que a gente foi apresentado, né? Mas assim, eu lembro da gente lá na floresta, né? Sim. Onde era a Lápis Raro. Era lá, era num apartamento, parece, do César. Era na casa dos meus pais, né? A gente começou a Lápis na garagem, por isso que eu brinquei. Pois é, que é igual a gente quase, né? Então, Lápis, aí a gente foi tomando até que meu pai e minha mãe saíram e deixaram a casa com a gente, porque a gente foi crescendo e tomando conta. E aí foi que eu fui descobrir, né, essa área de marketing, de comunicação e tal. Tanto que lá por mais um tempo eu fiz uma pós em marketing, né? Tanto que eu fiquei apaixonada. E foi aí que a gente começou esse trabalho todo, né, de construir uma marca, né, assim, de contar história, né? Que mineiro, fazer pão de queijo para mineira, né, a dona Dalva falava assim, gente, mas ninguém vai querer nosso pão de queijo, todo mundo faz pão de queijo, né? E aí as campanhas, a Carla, Lápis Raro, assim, a gente fez muita campanha bacana, né? Eu acho que a gente criou essa categoria no Brasil, né? Foi. Eu lembro da gente viajar para vários estados, lugares que não conheciam, não tinha esse hábito de comer pão de queijo. Então, eu não esqueço assim das viagens, da gente no centro do Rio de Janeiro, visitando os lugares e foi um trabalho de construção de categoria mesmo, pão de queijo congelado, não existia isso. Né? A própria mineira tinha uma certa resistência, porque faz parte, né, da nossa cultura fazer o pão de queijo, a receita da família, e foi um trabalho incrível, né, Hélida? Foi muito bacana. Essa parte da construção da marca e do produto, né, de uma categoria. E o meu maior desafio, porque eu me formei para ser psicóloga clínica, né? Meu negócio era clínica. E quando eu fui para a empresa, né, a psicologia organizacional, eu não sabia nada. Não sabia nada. Né? Eu fui aprendendo, fazendo. Né? E essa questão, assim, e no início, a Fonte de Minas era praticamente 100% feminina. A gente tinha essa característica também. A gente só tinha homens em postos que tinham que carregar peso, sabe? Que os motoristas, mas a mulherada entendeu? Que fazia tudo. Na produção, né, no administrativo. E eu nunca tive. Eu não tenho. Eu fui criada, acho que o pessoal de interior, a gente é mais... Não tem essa coisa, sabe? Se é de homem, se é de mulher, se é negro, se é do interior, se é da capital, né? Se é do sul, se é do norte. Eu vejo que a gente é a gente, né? Nós somos pessoas maravilhosas que Deus nos deu a vida e que a gente tem que valorizar cada dia. E eu sempre incentivei muito, na época, o maior problema que a gente tinha, o maior desafio, era a escolaridade. Os nossos colaboradores, assim, a média não tinha nem o curso primário. Então, quando a gente construiu a nossa fábrica e importamos vários equipamentos, né? O manual em inglês, e não podia jogar água dali, não podia fazer isso, o pessoal não tinha nem ideia. Então, esse desafio de fazer as pessoas crescerem, a gente tem isso desde o começo da Fonte de Minas. As pessoas estudarem, formarem, fazer curso técnico, fazer universidade. A gente sempre investiu, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que todos os países que investem, né, em educação, investem em conhecimento, em tudo, não é? Né? Em formação, né? Não tem como dar errado. Né? Eu acho que o nosso maior desafio no Brasil é fazer a nossa educação ser uma educação de qualidade, realmente. Né? Mas, então, lá pelas tantas, vendemos a Fonte de Minas, todo mundo ficou sabendo, né? Vendemos lá, teve como diz a dona Dalva, né? A gente não vendeu, nós fomos comprados, né? Porque o Helder vende tudo, né? Vendeu até a minha mãe, até a imagem dela ele vendeu. Os americanos que não quiseram usar a imagem da dona Dalva.
Aí nós ficamos 10 anos fora, fornecendo queijos para eles, que a gente tem o Laticínios, que a gente faz o nosso próprio queijo, né? Todos os produtos da Forno. E aí, em 2009, nós recompramos a Forno. Aí estava lá de novo, né? Porque todo mundo falava assim, não, Pão de Minas acabou, Pão de Minas faliu, Pão de Minas quebrou, Pão de Queijo acabou, né? Não é, Carla? E aí a gente teve que provar que a gente estava de volta, né, com a receita da Dona Dalva, e foi um outro desafio, né? Então, profissionalmente, esse foi, né, esse ano a gente vai fazer 32 anos, né, de empresa. Por isso que a gente encontrou no início, né, a Lápis tinha 3 anos. Fez 35, né, esse ano. E a gente não é parceiro, mas a gente continua amigas, né? Nós continuamos amigas a vida toda. E o meu maior desafio nessa história também, né, era meu sonho. Eu era alucinada para ser mãe. Eu sou alucinada com criança até hoje. E eu fui casada por volta de 30 anos, fiquei 5 anos casada e não tive filho. E eu era louca para ter filho. E aí eu tive meu primeiro filho aos 36, o segundo com 41 e o terceiro com 44. E a gente é tão amiga que a gente divide até o médico, né? O médico meio da Simone e da Carla, é o mesmo obstetra até hoje. E eu tive 3 homens. E o que eu estava aqui ouvindo a Carla falar? Eu falo, gente, a nossa responsabilidade como mães é de não ter uma criação machista. Isso começa dentro de casa, não é? Uma vez eu estava ouvindo que assim, as mães ficam preocupadas em criarem as filhas para serem princesas. Né? Toda mãe tem a filha e lacinho, isso e tal. E os filhos não são criados para serem príncipes. Aí o que acontece? Né? Quando a princesa cresce, cadê o príncipe, né? O príncipe virou sapo. Então, eu preocupo muito com meus filhos, sabe? Deles serem educados, de serem gentis, de abrir porta. Meus filhos, o povo do meu prédio vai falar, mas isso aqui, não é? A melhor coisa do mundo é gente educada. Abrir a porta do carro, abrir a porta do elevador, né? Puxar uma cadeira para você sentar. Meus filhos são assim, graças a Deus. E me respeitam demais, respeitam as mulheres, os professores, as professoras, né? Então, eu acho que a gente tem esse papel fundamental de criarem os homens para serem homens sensíveis, humanos, delicados, generosos, solidários, assim como a gente é, não é? Meio que de nascença. Parece que a gente nasceu assim. Mas eu fiz 60 anos ano passado e eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Agradeço por cada emprego que eu consigo gerar, realmente. A responsabilidade não é porque não é gerar 1.000 ou 2.000 ou quantos empregos forem, mas é toda a condição de vida. Né? Eu fico muito feliz da equipe, né? da nossa equipe da Forno de Minas, do pessoal que cada vez mora melhor. Né? Tem carros melhores, tem escolas melhores. E isso é minha realização pessoal. É isso que eu tenho para falar da minha história. Espetáculo. Obrigado, Hélida. Sua história e da Forno de Minas são histórias lindas. E tudo que você contou aí certamente calça o caminho que vocês percorreram, onde vocês chegaram e aonde irão ainda. Patrícia, doutora Patrícia, cirurgiã plástica, poderia ser modelo também, bela, mas escolheu fazer essa caminhada aí de beleza, de estética, de bem-estar, de autoestima. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua. Você provavelmente deve ser, junto com a Dani aqui, as duas mais novas, uma outra faixa etária, um outro momento também. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua construção. Como é que foi a escolha, como é que você realmente decidiu seguir seu caminho profissional e como é que foram as suas caminhadas pessoais até chegar à cirurgiã e a essa profissional respeitada que é.
Beleza, né, gente? Tão importante no universo feminino. Tantas histórias maravilhosas aqui, mulheres inspiradoras, cada uma na sua área. E o mais interessante é que as mulheres ganham espaço na sociedade, né, como empresárias, como líderes, como escritoras, donas de agências, empresárias. Então, empresas enormes e a questão da beleza, de sentir-se bela, sentir-se jovem, continua uma preocupação essencial da mulher, do ser humano, mas principalmente da mulher. E tudo que vocês falaram aqui, eu me identifico tanto, principalmente na criação, né? Eu também sou filha de pais que nunca colocaram nenhum tipo de objeção. Eu fui apresentada para o machismo, para a opressão feminina mais tarde na minha vida, e bem apresentada, porque na minha área, apesar da beleza dizer respeito à mulher, é uma área dominada pelos homens, né? Cirurgiões plásticos. Homens. Agora isso está um pouquinho. A entrada de mulheres na cirurgia plástica tem aumentado cada vez mais. Mas ainda é uma área que associada à supremacia, a maior conhecimento masculino. Então, eu sofri muito machismo, por isso eu fiquei muito escandalizada quando eu, já residente de cirurgia plástica, ali estudando nos livros, que os meus valores foram trabalho e estudo. Nós nunca fomos criados, somos 3 filhas, hoje eu também tenho 3 filhas, como você, primeira aos 39, segunda aos 41, terceira aos 44. Isso foi tardio na minha vida, né? Eu tenho uma menininha de 1 ano, porque eu me dediquei muito à minha profissão, né? Então, assim, eu fui despertada para a maternidade, para o casamento mais tarde na minha vida. E eu levei tão a sério o estudo e o trabalho, e eu conversava nesse tom de voz aqui, não precisava ficar assim, 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 que quando eu tive que fazer assim, 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 para ser ouvida, para ser incluída nas rodas femininas, eu me assustei muito. Porque os meus pais nunca me criaram para encontrar um marido rico, nunca me criaram para ser bonita. Era para estudar e para trabalhar. Então, aquilo me chocou muito. Então, quando eu falo desse papel da mulher, desse universo, né, que a gente tem que se adequar. Recentemente, eu vi um discurso da Madonna falando, a questão é ser livre, mas isso se aplica para os homens, isso não se aplica às mulheres. As mulheres, elas precisam se adequar para serem ouvidas, até hoje. E esse dado, daqui a 150 anos, talvez a gente encontre a igualdade, ele é real, gente, na nossa sociedade. E é um machismo subliminar, né? É um machismo aceito por nós, inclusive. E ele está em atitudes mascaradas, institucionalizadas. E as mulheres estão ali, elas percebem, elas silenciam, elas se recolhem, mas elas vivem isso em todas as esferas da sociedade. E eu vivi como cirurgiã, eu vivi no meio acadêmico. Ou seja, eu só queria mostrar que eu sabia o livro, que eu conseguia operar. Então, ontem mesmo eu contei isso, que eu inventei um personagem imaginário, que era o David Hoffman. Ele era um cirurgião nova-iorquino, com o qual eu aprendi muitas técnicas de cirurgia plástica. Porque quando eu estava ali aprendendo com os meus preceptores, e eu falava, olha, vamos fazer assim, é muito melhor, olha como que fica mais bonito, se você puxar e dar um ponto assim, não fica pregueado. Não. Mas quando eu falava que eu havia aprendido com ele, que eu fiz um estágio com ele, que eu li o livro dele, eles aceitavam, né? E até hoje, quando eu vou dar uma ordem na minha casa para as minhas funcionárias, eu tenho que falar, meu marido que quer desse jeito. Aqui, ó, deixa eu te falar, o Cuca quer assim. Aí ela faz. Porque se eu falar, eu queria que você fizesse dessa forma, ela não faz, ela fica chateada comigo, ela muda comigo o clima. Então, é o marido que quer, é o marido, ele que comprou, muitas vezes fui eu que comprei. Né? Então, tipo assim, ele quer, ele que pediu. Então, a gente precisa mudar esse status quo. E essa mudança é em casa, com as minhas filhas pequenas, com as minhas 3 menininhas, né? Então, ao invés de ficar assim, nossa, como você está linda hoje? Eu costumo falar, nossa, como você é gentil. Nossa, como você é estudiosa. Nossa, como você é leal. E as mulheres têm que mudar esse comportamento, tá? Mas eu sou cirurgiã plástica, tenho 20 anos de profissão, e eu tenho uma academia de ensino médico, de estética, de dermatologia e de cirurgia plástica. Nós estamos hoje em 26 países. Nós temos a maior plataforma de ensino de estética do mundo, com maior número de assinantes do mundo. E
como você falou, né? Somos um dos maiores players da Hotmart, que é uma plataforma de venda de produtos digitais. Mas o que mais me impacta não são os números da Hotmart, mas o número de carreiras impactadas com o ensino da estética médica. E só para finalizar, né, a beleza não é rasa. A vaidade ela não está no superficial de nós. Ela está no profundo de nós. E quando eu entendi isso, né, que a dor estética da minha paciente, em todas as idades, ela é real, e as pessoas buscam se aprimorar esteticamente, que a reforma física ela acompanha a reforma moral. Quando eu saí, eu desaprendi a rasura da vaidade e entrei na profundidade do belo, aí sim eu consegui impactar as carreiras, aí sim eu consegui fidelizar minhas pacientes, aí sim eu consegui tratá-las pensando na dor do envelhecimento, na perda daquela estética, do vigor da juventude. E, recentemente, valorizando a naturalidade, né? A gente está saindo daquela beleza padrão, dos avatares, né? Bocão, malar, e a gente está valorizando cada vez mais a beleza de toda a idade, a beleza de toda a etnia. E é essa a nossa bandeira. Está claríssimo, doutora Patrícia. Muito bom. Eu li eu separei um negócio aqui que eu acho que pode ser um bom direcionamento, que faz parte, obviamente, dessa evolução que a mulher teve. E, pelo que eu entendo, eu não sou nenhum estudioso de como que foi a mulher no passado, 100 anos atrás, 150 anos atrás, 200 anos atrás, mas reconheço que deve ter sido momentos muito duros para as mulheres, para valer. E aí, imagino eu que o que a gente tem hoje é um avanço muito significativo. Eu vou ler esses 5 comentários aqui para a gente ter de direcionamento também. 1837 nos Estados Unidos. Tem quase 200 anos, né? 1837 nos Estados Unidos foi a entrada de mulheres em universidades passa a ser permitida pela primeira vez. Então, a gente estava falando de conhecimento, a partir de 1837, que as mulheres passaram a ter essa possibilidade de adentrar nas universidades. Em 1932, o voto feminino passa a ser reconhecido pelo Código Eleitoral Brasileiro, porém com restrições. Em 1945, PCO aqui, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é reconhecida em documento internacional pelas Cartas das Nações Unidas. Então, há 76, 77 anos é que os direitos iguais passaram a ter um reconhecimento, mas longe da prática. Em 1960, nos Estados Unidos, a primeira pílula anticoncepcional via oral é lançada, revolucionando costumes e a sexualidade feminina. Em 1975, é criado, dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, com o objetivo de lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Agora, já chegando aqui perto, em 1988, direitos e deveres iguais são conquistados e inseridos na Constituição brasileira por meio do lobby do batom. E agora, mais recentemente, em 2006, talvez uma das regras mais importantes aí do convívio social, no meu entender, realmente uma das mais importantes, que é, em 2006, a Lei Maria da Penha, que muda a forma de encarar a violência doméstica contra a mulher no país, é sancionada. Então, eu acho que esses pontos aí mostram o tanto que a mulher realmente teve que se desdobrar para chegar no ponto atual com um momento um pouco mais confortável, mas ainda distante de uma igualdade entre homem e mulher. Então, dentro dessa realidade, entendendo até o perfil aí das
histórias e da capacidade de refletir. Eu pego a doutora Carla para fazer um comentário sobre essas situações que eu li aqui agora e, a partir daí, escutar a cada uma de vocês. Se alguém tiver alguma coisa para fazer também, a gente gostaria de escutá-las. Doutora Carla, como é que você pode falar um pouco sobre essa realidade que a gente tem assistido aí se transformar a cada instante, mas que certamente traz muito sofrimento passado, muita lembrança, muita memória que não é positiva. Mas é óbvio que não adianta viver do passado também, tem que viver desse presente que está sendo um outro momento. E vocês são prova de que esse momento está se avançando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa leitura que eu fiz aqui, sobre esses movimentos que aconteceram e como é que você está enxergando o para frente. Olha, eu acho que, claro que muita coisa já aconteceu, claro que a gente já tem muitas conquistas, né? Mas a gente tem mesmo um caminho muito longo pela frente. Acho que é irreversível esse movimento, acho que esse movimento está cada vez mais fortalecido. Acho que as mudanças que a gente tem no mundo, com a internet, com a possibilidade de uma voz que pode ressoar e que pode se articular, né, de outras maneiras, vai contribuir com esse caminho que a gente está trilhando. Mas a gente ainda tem situações muito desiguais, né? Situações desiguais econômicas que geram opressões muito maiores nas mulheres, né? Mulheres que são mães e que estão, quantas mulheres com dificuldades financeiras são mães sozinhas, tendo que se virar, enquanto os seus maridos ou os pais não assumem as responsabilidades, né? Então, a gente tem assim, uma luta enorme quando a gente fala de Brasil. Quando a gente fala de mundo, então, quando a gente coloca em perspectiva o mundo, né? A gente ainda tem muito que avançar, muito que trabalhar, e eu fico pensando no quanto essas revoluções ou evoluções acontecem a partir do núcleo familiar. Sabe o que foi dito aqui? Acho que o meu também está falhando. Vamos ver se... Sou mãe de uma mulher, de uma menina de 23 anos, né? Não, 22 anos. Eu olhei para a Simone porque eu e ela tivemos filhas sócias no mesmo dia. Foi no mesmo dia, uma história maravilhosa, porque um dia eu cheguei e falei, Simone, estou grávida. Aí ela ficou meio calada, assim, eu não entendi, eu achei que ela ia vibrar, né? Ela tinha tido uma perda, ela tinha perdido um neném, tinha tido uma gravidez que não foi adiante. E quando eu falei, ela ficou assim, eu falei, bom, o que será? Passou uma semana, ela chegou numa reunião de diretoria e falou, eu estou grávida. O que nós vamos fazer? E a gente tinha o mesmo médico, que é o médico da Hélida. Olha a confusão, a promiscuidade, né? E aí, a gente muito preocupada da lápis raro, a gente muito preocupada, como é que a gente ia fazer, porque nós duas... dividindo ali a direção da agência, ficamos muito preocupadas. Tem desvio aqui, mas é porque a história vale a pena. E aí, o doutor Walter, nosso médico, ele diz, não se preocupe, o neném de uma é uma data, o da outra é um mês depois, nunca aconteceu de os meninos nascerem no mesmo dia, podem ficar tranquilas, não vai ter isso. Hospitais diferentes e o mesmo médico. Bom, chegou uma certa sexta-feira, a gente já muito barriguda, a gente tinha até ido ganhar um prêmio, talvez até da Forno de Minas, lá barrigudonas.
Eu fui subir no palco, assim, eu barriguda, Simone barriguda, alguém gritou da plateia. Eles pagam com permuta? Porque a gente atendia os motéis, né? Eles pagam com permuta? Bom, mas enfim, chegou uma sexta-feira de manhã, a Letícia, nossa sócia, liga, a gente tinha uma reunião marcada, ela liga lá para casa para avisar que a Simone não ia poder porque ela estava em trabalho de parto. Aí o meu marido, na época, diz, olha, a Carla também está em trabalho de parto. Como é que vai ser isso? Nós fomos o médico foi acudir a Simone primeiro, depois foi fazer o meu parto, deu tudo certo, mas nossas filhas nasceram no mesmo dia. Né? Eu fiz toda essa... 20 dias depois, nós estávamos na Lápis Raro, trabalhando, a Simone ficou em Brasília e eu fiquei amamentando a minha filha dela. Eu brinco que a filha dela é minha filha de leite, né? Eu sou mãe de leite da filha dela. Bom, mas eu fiz toda essa digressão porque um tempo depois tivemos os nossos filhos. Também quase engravidamos na mesma época, mas eles têm 3 meses de diferença. De maneira que a gente tem filha mulher, filha homem, e eu estava dizendo isso para dizer assim, o quanto o machismo é uma coisa interiorizada, e eu me pego tendo que prestar atenção nisso. Eu me pego, às vezes, tratando de um jeito diferente a filha do filho, eu própria. O quanto que isso é interiorizado e que a gente precisa ficar atento, não é? Para que a gente faça essa mudança a partir desse lugar, dos núcleos familiares, da criação, né? Do olhar que a gente divide com os nossos filhos, não é? Então, deixa eu passar a palavra, já falei muito. Não, ótimo o que a Carla colocou, eu queria complementar, eu concordo profundamente. Eu acho que tudo, como a Hélida falou também, tem uma relação direta com a educação, né? No seu sentido mais amplo, né? A oportunidade de as mulheres também terem acesso, né? E principalmente tudo que nasce dentro de casa, né? Quando a gente fala de confiança, quando a gente fala de as mulheres terem coragem, né? De avançar e mostrarem o quanto elas são capazes, né, e as particularidades que nós temos, o quanto elas são importantes nesse contexto, nasce dessa educação. Porque quando também a gente é educado para ser a princesinha, né, e o homem para ser o corajoso, isso impacta no momento em que as mulheres vão buscar uma oportunidade, né? Porque aí isso impacta na confiança, né? Isso impacta no entendimento de que nós somos capazes, né? De que nós devemos buscar o nosso espaço. E eu me lembro, você falando que a todo momento você se corrige, eu não tenho um casal, né? Mas eu me lembro que a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, né? Mas ela sempre nos incentivou a buscar o nosso caminho, né? Também eu tive a oportunidade de não viver num ambiente em que a mulher não podia, né? A mulher sempre podia. Então, eu quero isso, não, nós vamos nos esforçar para te oferecer isso. E eu me lembro de um detalhe interessante que, às vezes, depois do almoço, né, meu irmão falava assim, eu não vou lavar a louça. Eu falava, então, ótimo, se você não vai, eu também não vou. Porque por que eu tenho que lavar e você não? Até a gente chegar numa discussão, é claro que é um exemplo mínimo, mas eu acho que é interessante isso, é significativo, até que a gente chegava numa discussão e falava, não, nós dois temos essa responsabilidade e vamos fazer juntos, né? Então, acho que tudo nasce, de fato, pela educação. A gente está passando aí por uma transformação de vários setores, de várias questões, setor produtivo, posicionamento. Em relação à parte, vamos falar, da
estéticas. Você falou aí da diversidade, das pessoas que, enfim, se sentiam assim, agora estão podendo se sentir de uma outra maneira, muito mais confortáveis. Como é que as pessoas estão, como é que você está enxergando? Você está com uma... Você falou que teve 2 momentos. Lá no passado você teve uma agência e agora você está tendo uma escola de modelos. Qual que é a diferença? Isso, pelo que eu estou entendendo, tem 15, 20 anos para trás e agora 15, 20 anos depois. Qual que é a diferença com tanta transformação que a gente teve de rede social, de instantaneidade, de imagem, de audiovisual muito intenso na vida de cada um? O que você enxergou de transformação nesse período que você percorreu aí de 20 anos para trás para este momento atual? Engraçado que a gente comentou isso logo antes de começar, né, o nosso papo. Nosso bate-papo aqui, eu e a Paty, a gente estava ali conversando e falando que com a globalização, gente, como que as informações chegam muito mais rápido, essa história de internet, do instantâneo, do Instagram, todo mundo agora pode, por que não? Não tem mais aquele padrão engessado de beleza, e inclusive a gente precisa de pessoas que representem, né, todo mundo, não é só a loura de 1,80 m, do olho claro, que representa o resto né, da população mundial. Eu tenho muitos pedidos, inclusive, de agência de publicidade. Ops, peraí. Alô? Quer tentar aqui? Experimenta. Oi? Muitos pedidos de agência de publicidade, de pessoas de etnias diferentes, de idades diferentes, de padrão, de manequins diferentes, né? Agora tem a plus size, essa história da identidade de gênero agora. Tá tudo muito democrático, muito igual, agora todo mundo pode ser modelo, todo mundo, na verdade, é modelo, né? A gente precisa, como modelo, a gente precisa de uma associação de imagem. Então, por que eu, que sou, por exemplo, baixinha, gordinha, vou me associar a uma mulher de 1,80 m, enfim, magra, que veste 34, 36 de manequim. Então, não existe mais isso, acabou. Eu preciso ver uma modelo em que eu associe a minha imagem a ela. Por isso que, hoje em dia, né, com essa história da internet, das influencers, das digitais influencers, que começaram a fazer em casa, né? Não só ficou aquela coisa dependente de agência de publicidade, de grandes campanhas e tal, com o Instagram, ficou tudo mais fácil para todo mundo. Então, elas começaram realmente a vender. A venda ela começou a acontecer com as influencers. E aí as pessoas começaram a se aproximar mais. Eu vejo assim, né? E não existe mais essa história de beleza engessadinha, padrão. Hoje eu tenho modelos de 60 anos, gente. Eu, inclusive, preciso, viu, gente, de várias. Patrícia, a Daniela fez essa colocação aí em relação à busca dessas pessoas, desse momento. Qual que é a principal busca quando a pessoa vai lá te procurar? Você falou aí que, enfim, com o seu próprio caminhar, com as suas próprias descobertas, você foi entendendo a beleza interna, a beleza externa, a estética. Nesse momento em que há uma disponibilidade muito grande para se fazer essas ações. Então, eu fico vendo aí mulheres de 16 anos de idade começando a fazer botox, fazendo tratamentos estéticos que, no meu entender, deveriam ser muito adiante. Como é que você enxerga essa movimentação na busca de alguma resposta estética, e mesmo em casos que a pessoa não vai alcançar aquilo que ela quer, mas ela acredita que realmente vai conseguir se transformar? E aí você vê casos hoje de mulheres sofrendo muito mais do que se satisfazendo por conta de excessos. Como é que você enxerga essas questões e o que você acha que vai acontecer daqui para frente? A gente está vivendo um momento de transição. E esse momento de transição, ele não vai passar nos próximos meses. São os momentos de transição sociais, né?
Então, a gente viveu um momento na moda, na indústria do show business, né, que as faces padrão eram as faces valorizadas, modelos milionárias, de 1,80 m, 1,90 m, magras, loiras. A beleza caucasiana era presente em 94% das faces contratadas pela indústria da moda. Antes de ontem, assistindo ao desfile do Paris Fashion Week, modelos da Chanel, da Dior, da Yves Saint Laurent, eram faces até sindrômicas. Faces fora da beleza padrão, faces até num conceito mais raso, feias, ali, desfilando e representando marcas de luxo. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, que vai durar os próximos 3 anos, eu acho, e vivemos a era da imagem. De repente, as pessoas puderam se fotografar. Né, Dani? E a partir do momento que eu posso me fotografar, que eu me vejo na tela do meu celular o tempo todo, e eu posso mostrar para o mundo aquela imagem do jeito que eu quiser mostrar, porque eu posso manipular aquela imagem, os filtros, né, do Instagram, isso tudo foi muito bem pensado lá no Vale do Silício. Basta assistir ao documentário do Netflix, né? O Dilema das Redes, para a gente entender o que está por trás disso. Mas, enfim, as pessoas puderam se ver, elas puderam se modificar e elas puderam se vender para o mundo. Com isso, pessoas feias, fora do padrão, ou que não tinham nenhum status social, começaram a fazer sucesso e ficarem ricas e famosas. Né? Aí começou a democratização da beleza. Né? E tendência, Texas, Áustria, SXSW é a maior feira de tecnologia e tendência do mundo. Acontece em março, anualmente, nos Estados Unidos. 2017, foi falado um dos movimentos que assumiram um dos palcos principais das discussões foi o movimento Me Too. Eu também. Ou seja, eu também posso, eu também quero. E isso tem tudo a ver com globalização. Hoje, a fã da Madonna pode saber o que a Madonna comeu no café da manhã. Qual que é a cor do tênis que a Madonna usa? O que ela está usando? Se ela está preenchendo o lábio ou não. E isso influencia, né? E todas as pessoas também querem. E a partir do momento que eu posso escolher quem eu quero ser, como eu quero me vender, e eu posso ascender socialmente, eu também quero, todo mundo quer. E aí começou a democratização da beleza. Então, hoje a gente está vivendo isso, uma transição. Então, hoje nós temos pessoas que buscam botox, preenchimento exagerado, prótese de silicone desse tamanho, cinturinha fina, bumbum enorme. Ainda temos, principalmente jovens e de um padrão social um pouco mais baixo, influenciadas pelas suas ídolas. Anitta, tal. Kim Kardashian, Tem as ídolas, tem as referências. E tem as pessoas de padrão aquisitivo mais alto, geralmente mulheres mais velhas, que já têm outras ídolas, outras referências de beleza. Essas querem a naturalidade, o peito menor, procedimentos mais discretos. Então, a gente vê aí diferentes tendências, seguindo também a diferentes padrões sociais. Mas a tendência é tudo pode e está tudo certo. A síndrome Down é modelo Victoria's Secret, plus size, uma das mais bem pagas do mundo hoje, uma das 10 mais bem pagas. Então, a tendência atual tá tudo certo, tudo pode, tudo é belo. Em relação a essa questão que você colocou aí, ficou bem clara, doutora Patrícia. Nessa semana, a gente teve várias convidadas no canal Viver Brasil, nos programas BH Todo Dia, AgroB, todo dia a gente teve uma mulher fazendo parte dessa semana. E uma das coisas que eu escutei lá, e eu faço questão de frisar, porque são a partir dessas movimentações que a gente vai chegando em novos capítulos. A presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte estava lá falando sobre os pontos de vista dela, sobre mulher, e uma das coisas que ela falou foi... e aí eu cito a pessoa que aqui está, ela usou como referência a doutora Maria Elvira, que aqui está, porque na hora que ela estava dizendo como é que ela sofre por ser vereadora, presidente, mulher, e aí ela citou que, graças a mulheres como a própria Maria Elvira, citou a Luísa Matosinhos, que começaram esse trabalho de ativação política lá atrás, como mulheres,
certamente são essas caminhadas aí pioneiras que vão abrindo o espaço para a condução da mulher ser mais efetiva e mais tranquila. Minha cara Ana Gabriela, sobre a questão de trabalho e da diversidade. Você citou aí que teve em 2 momentos também na Uzi Minas, uma empresa específica, importante, uma das 50 maiores organizações do nosso país. Tem 2 coisas que eu quero te perguntar. Uma é sobre essa questão da diversidade e a evolução da mulher profissionalmente dentro da organização que você participa. Então, cito a questão que foi falada pelo Sérgio numa última entrevista que ele deu no Conexão Empresarial, onde ele falou que já tem mais de 10 trans trabalhando dentro da Uzi Minas. 10 pessoas trans, 10 homens que resolveram ser mulher ou 10 mulheres que resolveram ficar como homem. E aí, como é que você enxerga essa questão e a evolução, especificamente da mulher, na gestão de uma empresa como a Uzi Minas? O próprio Sérgio falou que tanto a base, a operação, quanto a direção já teve uma evolução muito grande no que diz respeito à presença das mulheres. Então, eu queria que você considerasse essa questão e falasse um pouco sobre o seu pensamento e da empresa sobre a diversidade, falando aí sobre os trans. Perfeito, obrigada. Gustavo, a Uzi Minas, né, a gente está falando de uma indústria do aço, né, que é uma indústria complexa, né, que no passado tinha uma presença muito masculina, né, e que a gente tem feito esse esforço grande para que a gente mude essa história, né? Não só na frente de equidade de gênero, mas a gente está falando de raça e etnia, de LGBTQIA+, né? de gerações também, né? Que é algo que é importante também a gente entender a contribuição do jovem e das pessoas mais experientes no que diz respeito ao resultado da empresa. E o nosso programa ele é respaldado, eu acho que por 2 grandes frentes, né? É uma preocupação para que a gente construa um ambiente de trabalho favorável e principalmente respeitoso, né? O nosso próprio presidente fala a todo momento que o que ele quer é que o trabalho e, naturalmente, contribuindo para melhores resultados, né? Eu acho que quando gera-se mais resultado, a oportunidade de compartilhar esse resultado ele é sempre melhor e maior. Eu percebo uma evolução absurda. Nós estamos falando de 20 anos, né, num ambiente muito masculino, mas que isso também não acontece de forma orgânica, né? É necessário, de fato, que haja investimentos, né, e objetivos e estratégias muito bem traçadas, com metas, né, para que a gente consiga. Eu acho que se a gente também esperar que a gente tenha essa evolução de uma forma absolutamente orgânica, eu acho que nós vamos além dos 136 anos. Né? Então, é o que a Uzi Minas procura fazer. Há 3 anos a gente lançou esse programa de diversidade e inclusão. Os resultados é uma jornada diferente, né? E eu fico muito feliz com isso. Há 3 anos a gente tinha, por exemplo, 5,5% das líderes eram mulheres, é um número muito pequeno, né? No universo de 13 mil colaboradores. Né? Hoje a gente já tem 13,5%, né? Então a gente já quase triplicou esse número, mas isso, como eu disse, não acontece de forma espontânea. Você precisa ter investimento, você precisa mudar também o pensamento até do público masculino. Né? Claro. Exatamente. Exatamente, Maria Elvira. Exatamente. Então, por exemplo, algumas ações que eu acho que são importantes, né, e que tem que acontecer. A gente tem treinamentos de viés inconsciente, né? Porque muitas vezes, quando o homem está fazendo a contratação, né, ele acaba optando por um homem, né? Isso também não tem nenhum problema, porque naturalmente a gente acaba
buscando se aproximar de pessoas que se parecem conosco, né? E que, na verdade, não é isso que vai gerar o maior resultado, é justamente a gente se aproximar também de pessoas que têm olhares diferentes aos nossos, né? Essa parte de capacitar as mulheres, né, para que elas estejam cada vez mais encorajadas, para que elas estejam prontas também para quando as oportunidades surgirem, né? E, ao mesmo tempo, disseminar na organização o quanto é importante também o respeito às pessoas, né? E a nossa busca que é, de fato, trazer um ambiente de trabalho feliz, né? Agradável, respeitoso e que as pessoas possam se desenvolver, né? Do ponto de vista profissional e pessoal. Obrigado, doutora Ana Gabriela. Hélida, você que mencionou aí que lá na Forno de Minas a maior parte sempre foi mulher. Eu queria te perguntar sobre a questão da relação de salarial, se tem diferença entre homem e mulher. Acredito que no Forno de Minas não deve ter. E, além dessa questão, perguntar se há também exemplos como esse que eu citei nos Minas de trans dentro da indústria Forno de Minas de maneira geral. Na realidade, assim, a gente não tem esse trabalho estruturado, sabe? Já começamos, porque isso daí realmente é um trabalho que demanda investimento, tempo, foco, né? Meta. Mas terça-feira eu estava participando de um debate da ANCHAM, da Câmara de Comércio Internacional, né? Brasil e Estados Unidos, e a gente estava falando sobre essa questão das lideranças nas empresas. A Forno de Minas, eu acredito que pelo fato, né, de termos começado, eu e minha mãe, né, junto com meu irmão, a gente nunca teve esse preconceito, sabe? Entre homem e mulher. Então, talvez por ser uma empresa de alimentos, a gente atraiu mais o público feminino, né? A gente tem setores que têm praticamente 100% de público feminino. Embalagem, por exemplo, né? Tem áreas que são mais femininas. Tem alguns homens, mas... e tem outras que são o contrário, né? Que tem mais mão de obra masculina. Mas a gente sempre... o meu ponto de partida sempre foi através da educação. As mulheres, o que eu percebo nesses 32 anos como empresária, é que as mulheres estão cada vez mais estudando mais, se formando mais, procurando... assim, na minha equipe, né, de RH, a maioria tem 2 MBAs, né, 3, sabe? Então, a mulher, eu acho que cada vez mais ela está buscando, né, se provar. E o que eu falo na Forno de Minas é o seguinte: não importa o seu sexo, nem a sua origem, nem a sua cor. O que importa na empresa é a sua competência. Então, e a questão de salário, não é a empresa que dá o seu salário. Você faz o salário. A gente tem uma trilha de carreira e a gente tem colaborador dentro da Forno de Minas que começou como operador de máquina. Temos mulheres também que começaram como auxiliares dentro da produção e chegaram e hoje são gerentes, são diretoras. Hoje eu não sou mais diretora de RH, mas a minha sucessora, ela começou comigo há 10 anos atrás, ela nunca tinha sido gerente, eu já contratei essa pessoa para ser gerente e ela formou várias pessoas na nossa equipe de RH, como em várias outras áreas da empresa, e hoje ela é minha sucessora, ela é diretora de RH. E com muito orgulho, né? Eu acho que isso cabe a cada empresário, cada empresária, sabe? Tem hora que eu sei que faz parte esse debate, né? De gênero, disso, daquilo, mas eu acho que o foco, sabe, é o ser humano e é a competência, né? A gente que tem que tirar esse preconceito, não é? Isso que a gente tem que começar a fazer esse trabalho realmente dentro das empresas, dentro de casa, né? Porque isso é com o tempo. Você mudar esse mindset, mudar essa cultura,
não é só no Brasil, né? Na África, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar tem. Né? Isso aí é da gente, sabe? Que a gente tem que cada vez valorizar mais as pessoas pelo que elas podem fazer, pelo que elas querem fazer, pelas entregas, e não pelo rótulo. Eu acho que é importante pontuar uma questão aí, né, em relação às políticas afirmativas, é que a gente sabe que se a gente deixar por conta do movimento orgânico, que essa competência ela vai vir dos lugares de sempre, né, das pessoas brancas que tiveram acesso à educação de qualidade. Então a gente precisa ajudar um pouco, porque esse ponto de partida, essa circunstância, ela é desigual. Né? Então, a gente precisa ter algumas estratégias para conseguir fazer uma mudança tão essencial. Quando a gente fala as próprias questões da beleza, né? O que eu acho que está em discussão agora é que todo corpo tem valor, todo corpo tem direito, todo corpo tem uma pessoa dentro. Não é? E que isso tem um valor, tem que ser respeitado, tem que ter oportunidade, tem que ter dignidade, né, independente de qualquer coisa. Esse movimento, ele vai refletir, eu acho que em todos os lugares, porque um padrão é uma coisa opressora. Um padrão, ele exclui, ele traz sofrimento. Não é? Então, acho que o que está em discussão é a gente nos pensar de outra maneira, como seres humanos, e nessa base ajudar a vir esse tanto de gente. Sabe, sim. Né? Eu queria perguntar aqui, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, nós vamos passar o microfone aí já. Mas antes disso, eu queria aproveitar esses nossos minutos de encerramento aqui para escutar de cada uma como é que cada uma enxerga o momento atual e o que cada uma enxerga que, de fato, a gente tem que buscar de transformação e quais são os pontos, quais são os caminhos que cada parte enxerga que realmente tem maior fragilidade e maior importância para se olhar com foco, para se provocar, para se fazer um trabalho forte, incisivo, para ir empurrando. Porque por mais que a gente saiba que no decorrer para frente possa ser uma evolução natural, nesse momento a gente tem que forçar, tem que empurrar. Ana Gabriela, como é que você, então, enxerga, tendo em vista tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente observou e escutou de cada parte? Tá. Só complementando, acho que um pouco do que a Patrícia falou, a Carla, que eu comentei desse treinamento de viés inconsciente, é justamente isso. Tem coisas que a gente não percebe e que elas estão, enfim, de fato, numa cultura, numa formação. E nesse treinamento a gente se surpreende. Assim, a gente recebe, por exemplo, fotos, né, que tem muitos homens e mulheres. E aí você pergunta, aí um dos homens estão de terno e gravata, o outro está mais informal, a mulher mais assim, assado. E aí pergunta, para você, quem é o presidente dessa empresa? De terno e gravata. E depois a gente vai recebendo as respostas, né, e vendo que por mais que a gente, né, esteja num movimento de entendimento de que a gente tem uma participação importante, que nós somos privilegiados, nós também temos que fazer um exercício muito forte para contribuir para esse processo. Eu entendo que o movimento não pode ser orgânico, né? Infelizmente não é. Eu acho que para que de fato a gente consiga as evoluções que são necessárias, a gente precisa de políticas estruturadas, a gente precisa de programas estruturados das empresas, de metas definidas, né? Até porque, por mais que a gente entenda, como a Hélida falou, que eu concordo plenamente, que a competência é o que deve reger a escolha, né, muitas vezes esse viés inconsciente, né, impossibilita até que a gente perceba a competência ou diferencial do nosso lado. Né? Então, por isso que eu defendo muito que a gente
tenha um movimento que não seja somente orgânico, né? Que a gente tenha e possa influenciar, né? Para que a gente tenha iniciativas claras, né? Do que é necessário ser feito para que a gente contribua para esse movimento. Como a Carla falou, a gente está no universo que somos privilegiados, o que nos traz também uma grande responsabilidade, né? Que é ser o exemplo, né? Que é contribuir para que a gente consiga acelerar esse movimento, que eu também concordo que ele é irreversível, mas que ele pode ser um pouco mais acelerado, porque isso depende também de todos nós aqui. Obrigado, Ana. Daniela Nogueira. Bom, eu acho assim, no meio da moda, a imagem fala primeiro do que tudo, né? Então, eu acho que o primeiro reflexo vem pela moda de tudo que está acontecendo no mundo. E eu vejo essa inclusão já há algum tempo, né, em relação à beleza, igual eu falei, de idade, de etnia. Acho que o caminho, igual todo mundo aqui já falou, é irreversível, né? Cada dia que passa, eu tenho pessoas, inclusive, a gente está falando só de gênero e etnia, eu tenho pessoas, estava contando para a Paty que eu vou dar um curso agora que vai ter uma pessoa que tem uma deficiência física no meu curso, então essa inclusão também é em relação a isso. Acho que todo mundo pode, todo mundo deve, né? E o modelo, ele é um ser humano. É isso que eu vejo, é que a coisa está funcionando, está indo. Vai demorar um pouquinho, mas está indo. E conforme a Carla disse, cada partezinha aí tem o seu valor. Independente do formato, cada um tem o seu valor. Cada uma tem o seu valor. Porque a gente precisa da imagem para vender, né? E essa é a associação da imagem do consumidor final. Então, eu vou me associar àquilo que é mais fácil para mim, né? E isso, tem seu nicho, cada etnia tem seu nicho, todo mundo, cada tamanho de manequim, cada beleza, né, tem seu nicho de venda, né, do que nas grandes empresas, né, de capacitação, por causa da imagem, mas eu sou otimista, tá indo, tá fluindo. Obrigado, Dani. Carla Madeira. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa que ajuda, que é isso. É esse movimento, é falar, é ouvir, é compreender, é aprender. Eu acho que é isso. A gente tem urgência, porque esse ritmo, ele dita a velocidade que a gente vai acabar com a violência, que a gente vai acabar com o sofrimento. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço consciente, né, para dentro do alcance da gente, que seja na casa, que seja na empresa, que seja para que isso aconteça, né? Eu acho que é por aí. Tem que fazer, não podemos parar. Nós vamos estar fazendo o tempo inteiro tudo que puder ser de provocação em prol da mulher, do avanço da mulher. Obviamente nós vamos fazer não só como empresas de evento, mas veículo de comunicação e pessoas. Hélida Mendonça. A nossa responsabilidade é muito grande, porque a partir do momento que você assume, que você exerce um cargo de liderança, né, não quer dizer que você tenha que ser presidente, vice-presidente, o que for. A partir do momento que você é mãe, né, que você o cargo que a gente exerce, eu acredito muito no exemplo, na liderança pelo exemplo. Né? E tem muitas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E hoje, com a internet, com o conhecimento, né, os jovens, eu sei porque eu convivo com muitos jovens, né, os adolescentes, eles estão o tempo todo antenados para isso. Né? Você tem que ser coerente. Tem que falar, mas, acima de tudo, você tem que fazer. Né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra, porque aí é pior. Não é? Não dá. Então, acho que o mundo hoje, sabe, além de ser mais transparente, né, mais ser acessível, mais globalizado, as pessoas estão mais exigentes mesmo. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente recebeu o convite para participar,
nós sorteamos, né, nós damos inscrição para quem quisesse vir participar lá da fábrica, né? A fábrica ela é em Contagem. E foi interessante que a maioria das pessoas que se inscreveram, né, para serem sorteadas para estarem aqui hoje, a maioria foi um público feminino. Então, tem 3 meninas aqui, tem 3 fornolitas que estão aqui, ó, prestigiando o evento, né, que vieram, né, não estão lá dentro do escritório hoje, não estão dentro da fábrica, né, estão aqui participando. Então, acho que a gente tem que fazer isso, né, tem que dar oportunidade, tem que dar exemplo, né, tem que mostrar que nós somos capazes, né, valorizar cada vez mais as professoras, né, as instituições, as escolas, porque eu vejo que o caminho é esse. Né, até que me prova o contrário. Muita educação. Muito. De acordo. Doutora Patrícia Leite, e aí? É isso, né? Assim, nada a acrescentar de diferente. É cultura, comportamento. Eu tenho 3 pequenininhas lá em casa, então eu me preocupo com cada palavra que eu falo com elas, com o comportamento delas. Procuro não valorizar a vaidade superficial, boba. Valorizo uma vaidade essencial. Procuro não ficar princesa linda da mamãe maravilhosa, não. É inteligente, fiel, corajosa, trabalhadora, sabe? Desde o começo. Então, procuro mostrar para elas os programas que elas têm que ver, investir na cultura delas, na educação delas, para que essa escolha que a gente tem que fazer, que não pode ser orgânica, para que esse movimento de inclusão, ele não gere mulheres incapazes. Porque as mulheres têm que ser capazes. Nós temos que deliberadamente incluí-las, mas que elas sejam capazes, porque as empresas precisam de capacidades, né? Então, tem que ser no começo. Eu quero criar minhas filhas para serem competitivas à altura dos homens capazes, né? E não colocar essa diferença para elas. Você é mulher, vai aprender boneca. Não, elas vão para aula de robótica, elas vão para aula de inglês, elas vão para línguas. E eu vou conversar com elas de igual para igual. Não estou conversando com uma menina que foi criada para ser bonita. Ela vai ser criada para ser competitiva e capaz, né? Está claríssimo. Doutora Patrícia, 3 filhas aí, similar à história da doutora Hélida, mais ou menos nos mesmos períodos de gravidez, não é isso? 3 homens, né? Seguindo o mesmo rumo ali, doutora Patrícia, cirurgiã, mulher, empreendedora, tem aí não só a atividade profissional em curso, mas empreendimentos relacionados à atividade, como é o caso da academia, os cursos virtuais, digitais, que estão, enfim, avançando a cada instante. A Hélida, ela é a responsável aí pelo recurso humanos da Forno de Minas, além de ser sócia, criadora, responsável por cada etapa. Certamente é um orgulho para qualquer mineiro ou brasileiro observar essa história da Forno de Minas, começado lá pela senhora Dalva. E para nós é uma satisfação tê-la aqui. Eu não sabia dessas 3 fornetes, como é que chama? Fornolitas. Muito bem-vindas, cada uma delas. A gente está terminando a gravação ao vivo do canal Viver Brasil. Agradecer a cada um que esteve conosco e a gente encerra aqui a programação nesse minuto. Obrigado a todos.